Então, no artigo 3º, determina o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Quem? Os menores de 16 anos. Então, todos aqueles que se encontram abaixo dessa idade de 16 anos são considerados o quê? Absolutamente incapazes. O que significa isso? Conforme a observação, os absolutamente incapazes possuem direitos, porém não podem exercê-los direta e pessoalmente, pois os atos praticados por eles são atos considerados nulos, ou seja, não geram qualquer efeito, não tem qualquer validade. Então, para isso ocorrer, é necessário que estejam o quê? Devidamente representados por quem de direito, ou seja, através de seus chamados representantes legais. Quem poderiam ser seus representantes legais? No caso, seus tutores naturais, ou seja, seus próprios pais. Então, todos aqueles que encontram abaixo dessa linha dos 16 anos não tem como poder responder pelos seus próprios atos. Só é necessário alguém que vá fazer justamente o quê? A sua devida representação. Isso cabe aos pais, no caso, seus tutores naturais. Então, a primeira forma de incapaz são os chamados absolutos. Então, todos aqueles que estão abaixo da idade de 16 anos. Além dos absolutamente capazes, nós encontramos então no artigo 4º os chamados relativamente incapazes ou incapazes relativamente. E o que acontece nesse sentido? Bom, o artigo 4º nos informa o seguinte: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Quem são eles? Inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, todos aqueles indivíduos compreendidos entre 16 e 18 anos são considerados relativamente incapazes. Bom, pela questão da idade, não dá muito significado a diferença entre absolutamente nem relativamente. Porém, nos incisos seguintes, vai dar a conotação do que afirma justamente este artigo. Então, vamos analisar o seguinte: no inciso 2, os ébrios habituais. Para entendermos o que são ébrios, são aqueles indivíduos que têm uma dependência referente ao álcool, ou seja, são chamados, conhecidos popularmente como alcoólatras, ou seja, apresentam um vício, apresentam uma doença, uma questão patológica referente ao seu modo de viver. Então, aqueles que não podem viver sem um determinado período sem poder consumir a bebida alcoólica nesse sentido. E, além do mais, os viciados em tóxicos. O que acontece com eles? Bom, uma vez que esses indivíduos se encontram nesse estado de alcoolismo ou de tóxico, né, viciado em tóxicos, eles poderão ser o que? Interditados, ou seja, eles não vão poder mais o que? Exercer seus direitos e deveres direto ou pessoalmente. Então é necessário que esses indivíduos tenham alguém que possa orientá-los, que possa dar prosseguimento à vida civil deles nesse sentido. Então, uma vez que a pessoa se encontra interditada por ser um ébrio habitual ou mesmo viciado em tóxico, eles não podem agir por conta própria frente à sua vida civil. É necessário que eles tenham quem? Um indivíduo que justamente lhe dê assistência. No caso, um assistente legal. Por quê? Porque o ato praticado por esse indivíduo, uma vez nessa condição, é um ato anulável. Um ato que pode perder o seu efeito. Então, imagino a seguinte forma: um indivíduo já interditado por ser um ébrio habitual, mesmo viciado em tóxico, e resolve fazer qualquer negócio jurídico. Por exemplo, vender um bem da família, tipo um automóvel. E ele faz justamente dentro dos critérios legais, dentro da conformidade que a lei exige, dentro dos valores de mercado, etc. Quer dizer, dentro das regras legais permitidas. E ele faz com o melhor intuito. Porém, o meu se encontra o que? Interditado. Ele se encontra numa situação que não pode agir por conta própria. Então, esse ato jurídico, mesmo dentro da legalidade, ele pode ser o que? Anulado. Ele pode perder seu efeito nesse sentido. O que acontece nesse caso?
Se alguém se sentir lesado ou mesmo prejudicado pelo esse ato desse indivíduo, pode requerer justamente a sua anulabilidade. E nesse caso, perde-se o negócio jurídico. Então, para ter consistência absoluta frente a esse ato em si, é necessário que ele esteja aqui, devidamente assistido por quem de direito. Pode ser um parente nomeado, pode ser o próprio cônjuge, quer dizer, o marido ou a esposa, nesse caso, um filho plenamente capacitado, ou outro indivíduo que o juiz julgar que for pertinente a ser o seu devido assistente. Então, nesse sentido, percebe-se que o ato praticado por esse sujeito poderá perder o seu efeito, desde que não esteja aqui, devidamente assistido por um indivíduo devidamente nomeado pelo próprio juízo nesse caso. Então, além dos ébreos habituais viciados em tóxicos, nós temos aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderam exprimir sua própria vontade. Então, imagina o seguinte: um indivíduo que se encontra na seguinte condição, seja ele, não precisa ter as 3 características, seja ele cego, surdo ou mesmo mudo. Se a gente for analisar hoje pela nossa legislação, qualquer um desses indivíduos ele é plenamente capacitado. Mas pela lei antiga, que era de 1916, pelo Código Civil Antigo, esses indivíduos eram devidamente taxados como que absolutamente incapazes, independentemente da sua manifestação de vontade. Hoje não. Hoje depende muito na questão do indivíduo conseguir exprimir sua vontade, seja por sinais, por códigos, por intérpretes, por sinais, seja lá o que for que dê justamente o seu entendimento da sua vontade nesse sentido. Porém, em alguns aspectos específicos, isso pode se tornar o quê? Incapacitado de exprimir essa tal vontade. Por exemplo, se eu colocar um cego para ser testemunha ocular de um crime, não tem como ele manifestar referente a esse ato, pois ele não vai enxergar de onde que veio o ato ilícito, o criminoso referente a isso, porque ele não viu. Ele pode ter outras percepções do sentido. Percepção, através do ouvido, do olfato, seja lá o que for. Porém, no termo visão, ele se torna o quê? Incapacitado. Porém, como frisei agora há pouco e volto novamente, que caso a pessoa consiga exprimir sua vontade, seja por qualquer sinal que venha a dar condições de seu entendimento, ele não pode ser mais taxado como incapacitado nesse sentido. Ok? E, por fim, os pródigos. Pródigos nada mais são que aqueles indivíduos que gastam seu patrimônio sem qualquer critério, ou seja, vai dilapidar o patrimônio sem qualquer razão nesse sentido, por valores vis, sem ter qualquer razão para ocorrer tal ato. Então imagina uma pessoa que é arrimo de família e de repente ele começa a acabar com o seu patrimônio, da sua família. Quer dizer, os familiares vão se sentir lesados, prejudicados referente a esse ato. Então, se isso se tornar uma constância, o indivíduo poderá ser interditado, sendo que os seus indivíduos que se sentir lesado podem interditá-lo alegando que o mesmo se tornou um pródigo. Então, os pródigos também são considerados como relativamente incapazes, uma vez já considerado isso pelo Poder Judiciário, o indivíduo não vai poder mais do que agir por conta própria. É necessário, então, que ele tenha quem? Um assistente legal. Então, o artigo 5º, ele é justamente a condição prevista lá no artigo 1º, né, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, sendo que essa capacidade, como eu falei aos senhores agora há pouco, se dá a partir que o indivíduo tenha o quê? 18 anos completos. Então diz o seguinte, artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então temos que analisar uma outra condição específica aqui. Como foi falado lá na questão da personalidade, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, então a comprovação da vida é importantíssima para ela ter essa personalidade. Aqui no caso, a menoridade cessa aos 18 anos completos. O que significa essa palavrinha denominada como completos? Bom, não basta somente a data do seu nascimento, e sim também o seu horário.
Então, a questão voltada dos 18 anos completa é determinada por data e hora, quer dizer, a data do seu nascimento e o horário que o mesmo nasceu. Caso contrário, ainda o mesmo pode se encontrar como menor de idade. Isso faz uma diferença muito grande também na área jurídica. Então, friso, a minoridade cessa aos 18 anos completo, ou seja, por data e hora, quando a pessoa então fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Bom, em seu parágrafo único, ele determina que poderá cessar para os menores a incapacidade. O que é isso? Existe outra forma para você poder o quê? Antecipar esta maioridade civil. No caso, são tipos de emancipação. O que é emancipação mesmo? Você antecipar a própria maioridade. Então, existem algumas formas de você dar a emancipação ou otorgar a emancipação ao indivíduo. Para que isso ocorra? Para que ele possa, então, assumir de pronto a sua vida civil como um todo. Então, inciso 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, ou se o menor tiver 16 anos completos. Mais uma vez, temos que frisar na questão da idade. Então, a idade mínima para podermos emancipar algum indivíduo é a partir dos 16 anos completos. Significa que tem que ser por data e horário que a pessoa venha a nascer. Então, a idade mínima para poder atingir essa emancipação é a partir dos 16 anos completos. Então, se dá através da concessão dos pais. Quer dizer, os pais podem conceder, podem otorgar tal poder a esse indivíduo. Ou num deles na falta do outro. Quer dizer, se não tem um pai, o outro pode conceder essa situação. Um pai é falecido ou já é separado. Então, quem detém o poder sobre esse menor, poderá fazer justamente a sua emancipação, através de um instrumento público, ou seja, em um cartório manifestar-se tal ato, independentemente da homologação judicial, quer dizer, do poder judiciário nesse caso. Ou pode ser também, desde que haja uma sentença do próprio juiz, ser manifestado por um tutor, quer dizer, alguém que responda por esse menor. E a questão da idade, como já frisei agora há pouco, que tem que ter idade mínima de 16 anos completos. Então, essa é uma das primeiras situações previstas para poder emancipar um indivíduo. A segunda é através do casamento. Então, o indivíduo, ao casar com a idade mínima de 16 anos completos, uma vez casado, também já possuirá a sua emancipação. O inciso 3 e o inciso 4 é um pouco inconsistente em tempos atuais para que isso venha a ocorrer. Explicamos da seguinte forma. Bom, no inciso 3 diz o seguinte: pelo exercício de emprego público efetivo. Primeiramente, como é que ocorre um emprego público efetivo? Não basta a pessoa passar no concurso. É necessário que ele tenha também o quê? O exame probatório. E sabemos que o exame probatório nos serviços públicos hoje decorre de 3 anos para poder ser efetivado. Então, a pessoa, ao adentrar ao concurso, ele é observado por um período de 3 anos através desse exame probatório, para que depois possa ser o quê? Efetivado dentro do emprego público. Então, imagina o seguinte: o indivíduo, já para prestar o concurso, tem que ter idade mínima, porque geralmente os editais prevêem uma idade mínima de 18 anos. E além dos 18 anos, tem mais 3 anos de efetividade. Então, a pessoa vai conseguir ser efetivado aos 21. E isso faz mais sentido, porque uma vez que a pessoa já é necessário ter a idade da maioridade civil para poder prestar o concurso, já fica justamente o quê? Inviabilizado de ser emancipado nesse sentido. Isso, por que isso ocorre? Bom, eles só fizeram uma pequena extração que existia na lei antiga, de 1916. E lá na lei de 1916, do Código Civil de 1916, determinava que a maioridade civil era aos 21 anos. Então imagine o seguinte: a pessoa prestava concurso pela idade de 18 anos
E o probatório naquela época não eram 3 anos, e sim o quê? 2 anos. Então, aos 20 anos, né, fazendo a somatória da entrada no seu concurso, mais a efetividade através do exame probatório, que era 2, aos 20 anos, ele já estava o quê? Efetivado dentro do emprego público. E com isso ele poderia já o quê? Exercer a sua maioridade civil através dessa emancipação. Porém, hoje em dia, na atual legislação, ele já não é mais apreciado nesse sentido. Então ficou uma situação um pouco aquém daquilo que realmente é necessário dentro desse artigo. E pela colação, inciso 4, pela colação de grau em curso de ensino superior, é a mesma situação. Quem antes da idade mínima de 18 anos consegue colar grau em ensino superior. Quem conseguir tal proeza também poderá ser emancipado, mas eu acho que é um pouco complicado nesse sentido também. E inciso 5º, determina o seguinte: pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então, reportamos lá na história do nossa história do João e Maria. Imagine que o filho do João, ao completar 16 anos completo, ele poderá vir o quê? Assumir todos os estabelecimentos comerciais, empresariais do pai falecido. E nesse caso ele vai se tornar o quê? Emancipado. Então ele vai poder responder pelos seus atos da sua vida civil, uma vez que ele tenha economia própria para esse sentido. Então esses são os casos em que você poderá o quê? Antecipar essa maioridade, ou seja, tipos de emancipação.